No mês que vem será lançado na Livraria Cultura do Salvador Shopping o livro Coach Team. A obra conta casos de jovens que foram submetidos ao método. Para entender como funciona, acompanhe agora uma entrevista com a autora Rita Oliveira. Pois bem, amigos do Fala Bahia da TV Salvador, vou conversar agora com a especialista em psicologia organizacional e escritora Rita Oliveira, falando sobre uma técnica chamada Coaching Team. Rita, boa noite. O que é Coaching Team? Explica para o nosso telespectador. Tudo bom? Tudo bom, Fábio. Obrigada. É um prazer receber você aqui em casa. Um prazer maior ainda receber alguém para falar sobre o Coaching Team. O Coaching Team, para que eu explique o que é o Coaching Team, eu primeiro explico o que é o coaching, que é para poder a coisa ficar mais clara na cabeça do telespectador, do ouvinte, enfim. O coaching é uma técnica que foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 60, 70, para treinamento de desenvolvimento humano. Então, era uma técnica que inicialmente era usada nos esportes, depois foi sendo usada no meio executivo, corporativo, depois foi transformando para a vida em comum das pessoas e hoje é uma ferramenta na área de desenvolvimento humano eficaz, de resultados comprovados. E aí, de repente, eu, uma administradora de empresas, especialista em psicologia organizacional, emergi, né, nesse mundo do coaching e acabei criando a técnica do Coaching Team. Por que criar uma técnica para trabalhar com adolescente, Rita? Por quê? Muita gente sempre me perguntava, hoje mais não. Mas no início eles falavam assim, a gente vai trabalhar com adolescente, mas o coaching não trabalha com objetivos, com metas? Eu falei, o coaching trabalha com o ser humano. E todo ser humano, independente da faixa etária a qual ele pertence, independente da geração a qual ele pertence, porque hoje, inclusive, você sabe, Fábio, que a gente divide, né, as gerações em X, Y, Z, Alpha Generation, já tem a Millennium. Então, cada geração ela tem uma maneira de se comportar. Então, para tal, cada grupo a qual pertencem essas gerações tem que ser tratado de uma maneira específica. E o Coaching Team é exatamente isso. O Coaching Team é uma técnica desenvolvida dentro dos moldes da PNL, que é a Programação Neurolinguística, ou seja, a PNL é o embasamento científico para a ferramenta coaching. Dentro da área da psicologia aplicada, a gente trabalha com a PNL e modela o coaching dentro dessa forma. O que é que a gente trabalha como adolescente dentro do Coaching Team? Nós trabalhamos o autoconhecimento, a autoestima, os valores, as crenças, nesse momento de transição, onde tudo é muito urgente, tudo é muito desesperador, tudo é muito problemático, né? Então, essa fase de transição onde os hormônios, onde os pensamentos, as dúvidas, e daí geram os conflitos com os pais, dentro das escolas e, posteriormente, dentro das organizações. Então, a minha ideia foi exatamente de trabalhar o profissional do futuro antes que ele seja um problema dentro das empresas. Porque se você faz um processo de coaching, de aprimoramento, de desenvolvimento com alguém enquanto ele ainda está na escola, na fase mais tenra da ebulição emocional do ser humano, quando ele chega na organização é muito mais fácil de você lidar com esse indivíduo. Ele já vai com outras perspectivas, com outras visões, vendo a vida e vendo as situações e vendo o outro, a relação eu-outro de uma outra maneira. Bom, daí veio essa expressão, aliás, que gerou um livro que você escreveu assim, chamado Coaching Team, potencializando futuras pessoas de sucesso. Lidar com jovens e preparar para o mercado de trabalho e para a vida em si, seria isso mais ou menos, Rita? Exatamente, Fábio. A gente começa a trabalhar com adolescente dos 13 aos 23 anos. E dentro da fase da mercado de trabalho, inserção, escolha de faculdade, é a época que eles estão decidindo se vão para o intercâmbio, se vão fazer faculdade. E aí o pessoal, é uma coisa que eu acho muito interessante falar, eu estava até dando uma entrevista semana passada e as pessoas me perguntaram isso. É um processo muito elitista, Rita? Eu falei, não. Não existe elitismo no Coaching Team. Até porque eu desenvolvi um projeto paralelo para trabalhar nas escolas públicas, nas organizações de terceiro setor. Quer dizer, o Coaching Team é uma metodologia abrangente. O Coaching Team é um livro, o Coaching Team é uma metodologia, o Coaching Team é um projeto, o Coaching Team tem 4 vivências, ou seja, é todo um aparato para trabalhar, para... como é que eu posso dizer isso para você?
De uma certa forma, para conduzir. Pronto. A palavra é essa, até porque a gente ainda não tem uma tradução ao pé da letra do que é o coaching. Então, coaching é condução, coaching é treinamento, coaching é acompanhamento, coaching é apoio, auxílio. O que você já tem alguma solução prática, algum resultado de alguém que tenha passado, algum jovem que tenha passado por essas experiências, por esse tipo de treinamento, de preparação? Nesse meu livro, nós temos 7 cases. 7 cases com 7 histórias completamente diferentes, 7 idades completamente diferentes. Nós temos dos 13 aos 21 anos, cada um com uma perspectiva diferente. Nós temos extrovertidos, introvertidos, impacientes, intolerantes, indecisos, pobres, ricos, todas as classes. Exatamente. Então eu fiz um trabalho de campo com esses 7 jovens que, inclusive, as histórias eles contam isso, eles dão entrevistas falando sobre como foi a experiência de passar pelo processo de coaching e como é interessante a rapidez com que a coisa acontece. Por quê? Porque a gente começa uma sessão, a gente trabalha com o indivíduo aquela meta daquele momento, daquele dia, e aí quando ele sai daquela sessão, ele já está vendo a situação de uma outra forma, ele já aprendeu de uma outra forma. E, Fábio, assim, para mim, falar do coaching, eu sou muito suspeita, porque é uma coisa muito legal de ser feita, até porque o coaching, ele tem a... Como é que eu posso dizer isso para você sem ser presunçosa? A eficácia do coaching é comprovada mundialmente. Então, a ideia de trabalhar o jovem dentro de um processo eficaz e excelente, realmente é algo que a gente fica muito satisfeito em dizer que trabalha com isso. Bom, o lançamento do livro, 24 de julho, acontece aonde? 24 de julho, Livraria Cultura do Salvador Shopping, às 18h30. Eu vou fazer uma palestra sobre o tema O que é sucesso? Aonde o sucesso te leva? Você é sucesso ou você tem sucesso? Grande diferença, bem lembrado disso aí. Bom, e quem quiser também visitar, a Rita tem um site falando sobre o tema e outros tantos, que é o Rita Oliveira Coach, www.ritoliveiracoach.com. Aí não é e-mail, eu já estou falando aqui de um site. É o www.ritoliveiracoach.com, ok? Rita, muito obrigado, até uma próxima vez, sucesso para você. A gente vai mostrar aqui capa do livro e com certeza esse livro vai vender bastante. Para muita gente que está assistindo agora o Fala Bahia é uma novidade, mas quem quiser assistir, quem quiser ler, quem quiser olhar o seu site, vai entender mais de perto. Obrigado, até uma próxima vez, ok? Vamos lá, de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Para quem não vai viajar para o interior do estado neste São João, pode anotar as dicas de diversão aqui na capital baiana. A festa do Pelourinho começa hoje e segue até domingo. No palco do Terreiro de Jesus, as atrações desse primeiro dia são Eugênio Cerqueira, Cicinho de Assis, Banda Estaca Zero e Zelito Miranda. Amanhã, quem anima a festa é Jereba, Carlos Pita e Cangaia de Jegue, além do encerramento de Targino Gondim. Já no sábado, a festa fica por conta de Jó Miranda, Colher de Pau, Jota e Companhia e Sara Jane. Já no domingo, Bruninho Subvai, Del Feliz, Ademário Coelho e Valma Cambira fazem o encerramento dos festejos juninos no Pelourinho. No Jardim de Alá também tem festa de graça na sexta e no sábado. Entre as atrações estão cantores como Moraes Moreira, Luiz Caldas, Márcia Short e Peu Meu Rai. É claro que você não vai perder a oportunidade de se divertir neste São João, mesmo ficando aqui na capital baiana. O Fala Bahia de hoje fica por aqui. Amanhã você vai ver as principais notícias do dia e também uma reportagem que vai mostrar como foi o Fala Bahia na sua comunidade hoje lá no Itaigara. Não esqueça que de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite, também tem Fala Bahia na Bahia FM. Você liga e participa, conversa com Emerson José pelo 3535-0050. A gente continua 24 horas no nosso site falabahia.com. Deixa sua mensagem, siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Uma ótima noite para você. Tchau!